Olá, boa noite. É com grande alegria que mais uma vez, na presença do Senhor, nós estamos aqui para cultuá-lo e transmitir a mensagem da palavra do Senhor. Ainda continuamos a fazer isso de maneira a usar a tecnologia. Não podemos ainda nos reunir aqui, mas com o mesmo objetivo, que é cultuar ao nosso Deus, que é adorá-lo, que é glorificá-lo. Nós estamos transmitindo e eu gostaria de iniciar com a palavra de oração, agradecendo a Deus pela oportunidade que temos de mais uma vez fazer isso. Pai amado, nós te louvamos, nós exaltamos o Senhor pelo privilégio que nós temos, ó Deus, de servi-lo e poder cantar louvores ao Senhor. E é exatamente isso, ó Deus, que nós iremos fazer esta noite. Cantaremos louvores a Ti, ouviremos a pregação da Tua palavra e pedimos que em tudo que for feito possa o Senhor ser honrado e glorificado. E que tudo que se realiza aqui também possa trazer edificação para as nossas vidas. Nos abençoe, essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Nós iremos cantar nessa noite 3 hinos. Os dois primeiros hinos nós iremos observar que são hinos novos. Eu estava aguardando a edição deste inário. O pastor Ari conseguiu finalmente editar este livro e cantaremos nesse momento agora a primeira música, que é intitulado Eis Nosso Deus. E o estribilho dessa música nos diz assim: Eis nosso Deus, no seu trono está, vamos adorá-lo. Eis nosso Deus, Ele é sem igual, vamos adorá-lo. E eu convido você neste momento, juntamente comigo e com o Lucas, que irá me ajudar, a adorar o nosso Deus, que de verdade e fato está entronizado.
adorá-lo. É o convite desse hino. E na sequência, o segundo hino que nós iremos cantar, como disse, um hino ainda novo, nós estamos aprendendo. Assim que nós nos reunirmos novamente aqui na igreja, cantaremos junto com os irmãos. Esse hino é intitulado Sejam Sempre a Ti. Vamos cantar. Amém. Que seja sempre ao Senhor todo o nosso louvor, nossa adoração, pois Ele é digno do nosso melhor. As próximas vezes nós estaremos mais familiarizados com a letra e assim continuaremos. Irei cantar o último hino nessa noite. É do cantor cristão, um hino que antes da mensagem já irá refletir para nós o caminho da cruz. É o 306 do cantor cristão. Seu caminho da cruz
Amém. Que possa ser uma verdade na minha e na sua vida também. Para o céu irei. Conforme o hino que cantamos, é por Jesus. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia onde você está, ou acompanhar o texto aí na tela. O capítulo 1 do livro de Levítico, é de onde nós meditaremos na palavra do Senhor nesta noite, e eu convido você a acompanhar a leitura junto comigo. Nos diz assim, capítulo 1 de Levítico: Chamou o Senhor a Moisés, e da tenda da congregação lhe disse: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito, a porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá na mão sobre a cabeça para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Versículo 6: Então ele esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços. E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre a lenha que está no altar. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho, sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém as entranhas e as pernas, o sacerdote a lavará com água, e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos, para holocausto, trará macho sem defeito, e o imolará ao lado do altar, para o lado norte, perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão seu sangue em redor sobre o altar. Depois ele o cortará em seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho. E o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém as entranhas e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote oferecerá tudo isso e o queimará sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará a sua oferta de rolas ou de pombinhos. O sacerdote a trará ao altar, e com a unha lhe destroncará a cabeça, sem a separar do pescoço, e a queimará sobre o altar. O seu sangue ele o fará correr na parede do altar. Tirará o papo com suas penas e o lançará junto ao altar, para o lado oriental, no lugar da cinza. Rasgá-la-á pelas asas, porém não partirá. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima da lenha que está no fogo. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Nós estamos aqui, irmãos, diante de um texto, capítulo 1 de Levítico. Na verdade, todo o livro de Levítico é um daqueles livros onde você, quando se propõe, normalmente no começo do ano, quando se renovam muitos votos, voto de fazer o exercício físico, voto de ler a Bíblia aquele ano. O livro de Levítico é um dos campeões, onde chegando nesse livro a pessoa desanima e para a leitura contínua, como de repente desejava fazer.
Porque o livro de Levítico ele é um livro de muitos detalhes minuciosos. Mas para que antes nós entendamos um pouquinho do contexto, da história a qual faz parte o momento em que Moisés escreve o livro de Levítico, deixe-me dizer que nós temos vivido dias onde, mais do que em qualquer outro momento da história, pessoas estão longe de Deus. E o pior é que muitas dessas pessoas, muitas delas, estão achando que estão perto de Deus. Isso nós vivemos nesse mundo pós-moderno, nesse mundo relativo, nesse mundo pluralista, nesse mundo onde o antinomismo, que é dentro do cristianismo, nós chamamos de extremos. O antinomismo de um lado, o legalismo de outro, e as pessoas têm vivido em nossos dias nesse extremo, nessa posição teológica chamada antinomismo, que é o seguinte: é o sentimento de que Deus ele irá me aceitar do jeito que eu sou. Não importa o que você faz, não importa o que você é, não importa o que você pensa, não importa o rumo que você quer dar para a sua vida, Deus é amor, e isso fará com que no final das contas você seja aceito por Deus. O outro extremo dessa posição é o legalismo, que diz: eu preciso fazer as coisas, eu preciso me esforçar, eu preciso, na linguagem popular, eu também preciso colocar os meus tijolinhos para que então de fato eu esteja aceito por Deus. São dois extremos. Mas os dias em que nós vivemos, eu tenho visto que em larga escala tem reinado o sentimento de que Deus é bonzinho, Deus é amor, e no final das contas Ele irá me aceitar independentemente de quem eu sou ou o que eu faço. Mas quando nós olhamos para o livro de Levítico, nós percebemos que as coisas não são bem assim. Nós percebemos que Deus, Ele é um Deus extremamente misericordioso, compassivo, longânimo, mas Ele é um Deus exigente. O povo de Israel já havia saído do Egito há um bom tempo, estava caminhando no deserto, e o livro do Êxodo, que é o povo já no deserto, Moisés recebe da parte de Deus orientações, prescrições, para que fosse construído uma tenda. Essa tenda é chamada nas páginas da Bíblia de o tabernáculo. E o tabernáculo era uma grande construção móvel, montável, que de tempos em tempos deveria ser montada durante a caminhada do povo de Israel pelo deserto, os 40 anos que o povo caminha pelo deserto. E esse tabernáculo, essa tenda, esse lugar, era um lugar para cultuar ao Senhor, era um lugar onde o povo de Israel se chegaria a Deus para ofertas, para oferecer sacrifícios ao Senhor. No finalzinho do livro do Êxodo, nós vamos perceber que este tabernáculo ele foi inaugurado, foi montado pela primeira vez. E de maneira muito fantástica, de maneira sobrenatural, Deus se fez presente naquele dia, através de uma nuvem. Lá no finalzinho do Êxodo, se você for conferir, você vai perceber que o relato de Moisés diz que aquela nuvem era visível, e a voz de Deus era audível. E é exatamente nesse momento, onde nós temos o quê? A transição do final do Êxodo para o início literário do livro de Levítico. Final do Êxodo, essa tenda, esse tabernáculo está montado, aquele lugar tremeu, a nuvem foi algo assustador, a voz de Deus se fez ouvir, e o capítulo 1, conforme nós acabamos de ler, inicia da seguinte forma: e chamou o Senhor a Moisés, e da tenda da congregação lhe disse. Este é o cenário. No deserto, a tenda montada, Deus se faz presente, chama Moisés e fala com Moisés.
E o que Deus falou com Moisés? O versículo 2, fala aos filhos de Israel e diz-lhes. Todo o livro de Levítico é o que Deus disse para Moisés. As prescrições, as recomendações, as ordens. E o capítulo 1, que é o capítulo onde nós trabalharemos, nesta noite, nós vamos perceber que o que Deus dá para Moisés como orientação para ser dirigido ao povo é sobre os sacrifícios, sobre as ofertas queimadas, os holocaustos e os sacrifícios no povo de Israel, para o povo de Israel nos tempos do Antigo Testamento. Eles foram meios suficientes e necessários dados por Deus para uma finalidade, para que o povo de Israel pudesse manter comunhão com Deus. E os sacrifícios, eles tinham uma natureza dupla. O que eu estou querendo dizer com isso? Natureza dupla. Os sacrifícios, eles operavam tanto na esfera pactual, a nação de Israel, a esfera nacional, o acordo que Deus tinha feito com Israel, como os sacrifícios, ele tinha um objetivo, uma finalidade individual. Através dos sacrifícios, Deus perdoava, Deus cobria, Deus removia o pecado da nação de Israel, e através do sacrifício, Deus concedia o perdão ao pecado do indivíduo em Israel. E nós vamos perceber que para o homem se chegar a Deus por meio de um sacrifício, ele precisa, em primeiro lugar, de um sacrifício perfeito. O texto que já lemos nos diz que quando um homem, quando alguém, quando uma pessoa, é o versículo 2, quando alguém for apresentar um sacrifício, trareis, e aí o capítulo 1 descreve para nós sobre esse sacrifício. O que eu gostaria de chamar a atenção nesse momento é que esse sacrifício, ele era uma oferta voluntária. O texto diz, quando algum de vós. Então, sendo algo voluntário, não significa que é algo de qualquer jeito. Não é porque Deus colocou em Israel que a oferta deveria ser voluntária, significa que essa oferta deveria ser do jeito que bem entendesse o indivíduo israelita. Pelo contrário, o texto vai dizer para nós que esta oferta, ao ser de gado, deveria ser um macho de 1 ano sem defeito. Não era para trazer e apresentar ao Senhor um animal raquítico, um animal aleijado, um animal defeituoso. Pelo contrário, uma oferta de gado ao Senhor deveria ser macho de 1 ano sem defeitos. Aí você automaticamente se pergunta, você que tem as suas faculdades mentais normais, você já vai perguntar, mas por quê? Por que não pode ser uma novilha, por exemplo, ao invés de um novilho? Por que não pode ser um boi velho que já está próximo da morte? E por que também que não pode ser um bezerro antes de 1 ano de idade? E a resposta é muito fácil. Está no versículo 3, nós acabamos de ler, vou ler novamente, você acompanhe. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito, a porta da tenda da congregação trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Para que o homem, para que o israelita, para que o judeu pudesse ser aceito diante de Deus, aceito por Deus, a oferta deveria ser do jeito de Deus. Do jeito de Deus. E a busca desenfreada que o ser humano tem é exatamente o contrário do que Deus pede. O homem almeja, na verdade, o pecado original lá no jardim do Éden se deu pela busca pela autonomia. Por que tem
que ser do jeito de Deus? Por que tem que ser da forma de Deus? Por que o correto é apenas da maneira como disse Deus que é? Por quê? Eu me recordo de certa vez, o povo de Israel, liderado por Saul, o rei, estava em combate contra os amalequitas. E Deus disse para Saul, Deus deu para Saul a seguinte recomendação: Saul, você e o seu exército, ao descer contra os amalequitas, vocês devem destruir tudo. Não é para restar entre os amalequitas vida nenhuma, de nenhuma pessoa, de nenhum animal, não deixe nada. Os amalequitas, para que você entenda um pouco, foi um povo que covardemente atacou Israel quando este saía do Egito. Israel fragilizado, Israel caminhando na saída do Egito pelo deserto, foi surpreendido por Amaleque, ao atacar não pela frente onde os homens fortes estão, mas pela retaguarda, onde as crianças, as mulheres, os idosos estão caminhando um pouco mais distante. E de maneira covarde, os amalequitas atacaram Israel. E Deus prometeu naquele dia que iria destruir da face da terra os descendentes de Amaleque. E nesse momento, lá em Samuel capítulo 15, 1 Samuel capítulo 15, Deus está dizendo agora para Saul destruir tudo o que está relacionado aos amalequitas. E o que acontece? Saul desce em batalha, Saul vai guerrear, e em certo momento Saul volta da batalha, e quando o sacerdote Samuel de longe o avista, percebe que, diferente de apenas os soldados que desceram para a guerra, está subindo também uma comitiva, está subindo também muita gente, está subindo animais. E quando Samuel encontra com Saul, diz: Saul, o que é isso que você fez, cara? Você desobedeceu a Deus. Saul disse o seguinte para Samuel: não é bem assim. Eu preservei de Amaleque o que ele tinha de melhor, e eu estou trazendo o que julguei eu ser o melhor para oferecer um sacrifício a Deus. Isso custou tão caro para Saul, porque a desobediência do que Deus pede fará de você alguém inaceitável diante de Deus. Em Levítico, Deus disse para que o pecador pudesse ser aceito diante dele, deveria ser através de um sacrifício perfeito. E esse sacrifício perfeito é um sacrifício a qual Deus deixou claro que deveria ser um novilho de 1 ano, macho, sem defeito. Desta forma, o israelita poderia ser diante de Deus, poderia diante do Senhor apresentar-se como alguém aceitável. O sacrifício em Israel, é fácil de percebermos aqui, que ele não apenas precisaria ser perfeito, ele não apenas era um sacrifício que não deveria ter mancha, mas ele era um sacrifício que estava ao alcance de todas as pessoas. Deus é um Deus justo, Deus não é um Deus injusto. E esse Deus justo, conforme você acompanhou comigo na leitura, pode perceber que ele diz assim, no versículo 3, que essa oferta poderia ser de gado. No versículo 10, essa mesma oferta, para que o judeu pudesse ser aceito diante dele, essa oferta poderia ser de carneiro, não é isso que o versículo 10 diz? Se a sua oferta for de gado miúdo. O que é gado miúdo? Carneiros ou cabrito. E ainda mais, o versículo 14 vai dizer para nós que essa oferta poderia ainda ser de ave, ser de rolinhas
pombinhos. E o que tudo isso está dizendo para mim e para você? Que Deus é um Deus que está ao alcance de cada um em Israel. Ele é um Deus que não faz acepção de pessoas. Ele é um Deus que para aquele homem, para aquela família que tinha um pouco mais de posses e pudesse então oferecer a esse Deus um sacrifício de gado, de novilho, sendo dentro das prescrições que Deus deixou, ele seria aceito. Mas se Israel tivesse uma família de uma posse mais abaixo um pouco, e não tivesse talvez condições de oferecer um novilho ao Senhor, esse judeu, essa família estaria distante, inaceitável para Deus? Não, ela pode oferecer um sacrifício de cabrito ou carneiro. Mas se ainda em Israel existisse alguém que não tivesse condições de oferecer um novilho e até mesmo um carneiro ao Senhor, ele poderia de repente capturar uma rolinha, um pombinho, algo que está aí acessível a qualquer um e também estar aceito diante de Deus. Mas é claro que tudo isso se aplica apenas em Israel. Nós não oferecemos sacrifícios ao Senhor como ofereceu Israel. Mas e a nós? Será que esse mesmo Deus continua acessível a cada um de nós? Sim. Claro que sim. O que diz lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30? Jesus diz que se alguém, estando cansado, se chegasse a ele, essa tal pessoa encontrará descanso, e se tomar sobre si o jugo de Jesus, experimentará alívio, porque o jugo de Cristo é leve, e o seu fardo, Mateus vai escrever, é suave. Isso é uma promessa. O próprio Cristo diz para os seus ouvintes da época, consequentemente para os seus ouvintes de hoje, que se você estiver sobrecarregado, oprimido, cansado, Ele te alivia. Se achegue a Ele, tome sobre você o jugo de Cristo, deixe Ele carregar o seu fardo. O fardo de Cristo é leve, é suave. Esse Deus que esteve para Israel acessível, Ele está para mim e para você acessível, completamente acessível. O sacrifício em Israel, ele não podia ter mancha. O sacrifício em Israel, ele estava ao alcance de todos. E também o sacrifício em Israel precisaria ser legítimo. O ofertante, conforme nós lemos, ele sacrificaria a vítima. Eu gosto de observar isso, o versículo 5, e da mesma forma o versículo 11, vai dizer assim para nós: depois imolará o novilho perante o Senhor. Ele está falando do ofertante. Ele está falando daquele homem que, trazendo o sacrifício, trazendo a sua oferta ao Senhor, ele precisava sacrificar, imolar, matar aquele animal. E os sacerdotes se responsabilizariam daí por diante, ao separar as partes, ao colocar isso de maneira correta na lenha em cima do altar que está queimando. Eles deveriam, conforme nós acabamos de ler, lavar a parte das entranhas, a barriga, as pernas daquele animal, para que nenhuma sujeira pudesse estar sendo colocada diante desse altar para ser queimado ao Senhor. Nós vemos que essa oferta, ela era chamada de holocausto. O sacerdote oferecia tudo isso em holocausto. Holocausto quer dizer queimado, uma oferta queimada ao Senhor. Após ser sacrificado e o sangue aspergido sobre o altar, espirrado o sangue sobre o altar que estava ali queimando,
o sacerdote organizava todos esses pedaços e isso era realizado também da maneira correta. Eu gosto de ver esse Deus acessível, esse Deus amoroso, que não é apenas amor. Deus é justiça, Deus é ordem, Deus é decência. E o capítulo 1 de Levítico vai dizer para nós que uma oferta aceitável para Deus não é apenas uma oferta que cumpre os requisitos quanto ao animal, mas é uma oferta que também precisaria ser realizado, de maneira perfeita, de maneira legítima, colocado em ordem, pedaço por pedaço. E tudo isso continua para nós. O texto, eu vou ler rapidamente apenas o final do versículo 9, que diz: é holocausto, falando da oferta do gado, é holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O versículo 13 fala da oferta de cabritos e de carneiro e nos diz: é holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E o finalzinho do versículo 17, falando das ofertas de aves, diz: é holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Tudo isso realizado de maneira correta, com o animal correto, era queimado diante do altar do Senhor. E esta fumaça, vamos simbolizar assim, essa fumaça que subia, se apresentava para Deus como algo agradável, como algo suave, aceito por Deus. E dessa forma, o indivíduo tinha aí a sua comunhão com Deus mantida, o seu pecado perdoado. Em primeiro lugar, o homem se chegará a Deus por meio de um sacrifício perfeito. Em segundo lugar, acabamos de ver que o homem se chegará a Deus por meio de um sacrifício legítimo. E em terceiro e último lugar, o homem se chegará a Deus por meio de um coração contrito. O sacrifício, em Levítico capítulo 1, ele era, em primeiro lugar, substitutivo. O que eu quero dizer com isso? Não era aquele animal que havia pecado, não era aquele carneiro, aquele novilho, ou até mesmo aquela ave que estava pagando por si os seus erros. Mas o pecado era do ofertante, o pecado era do homem que havia cometido e que precisa do perdão de Deus. Então, um substituto, nos padrões que Deus havia estabelecido, foi colocado como aceito por Deus. E quando nós vemos o ofertante chegando para os sacerdotes no tabernáculo, naquela grande tenda que havia sido montada para oferecer para Deus um sacrifício, o texto que nós lemos diz para nós que ele deveria colocar sobre aquele animal as suas mãos, impor sobre a cabeça daquele bezerro, daquele novilho, daquele carneiro, as suas mãos. E o que isso significa? O que impor as mãos sobre aquela oferta pode significar para mim e para você, ao lermos esse texto? Isso tem a ver com identificação. Isso tem a ver com transferência de culpa. Aquele animal inocente está nesse momento agora recebendo, carregando a culpa do ofertante. Eu transfiro para esse animal os meus pecados. Esse animal irá morrer no meu lugar. O sangue aspergido sobre o altar não será o meu, será da minha oferta, será desse animal. E olha, isso certamente, embora nós não vemos no texto algumas palavras, como já falarei agora sobre fé, mas isso certamente produzia
no israelita contrição, arrependimento. Como não ficaria você levar um novilho, levar um carneiro para morrer no seu lugar, para pagar o preço do seu pecado? É isso, é esse sentimento que reinava também, que existia no coração do israelita. Como acabei de dizer, a palavra fé não aparece no capítulo 1 de Levítico. Mas esse coração contrito, o homem se chegará a Deus por meio de um coração contrito. Nós vemos que esse sacrifício era um ato de fé. Era um ato de fé. Se não for por fé, se não existir fé, Hebreus diz que é impossível agradar a Deus. Se não for por fé, o apóstolo Paulo diz, o que nós fazemos é pecado. Estamos errando. Não poderia esse Deus aceitar o sacrifício de um israelita se não existisse fé no seu coração. Não tem como um israelita chegar para Deus e dizer: Senhor, eu pequei, aqui está a oferta que levará os meus pecados, mas eu não acredito nisso. Eu não tenho fé para crer que essa oferta será aceitável para o Senhor. Pelo contrário, é necessário existir fé no coração do judeu. É necessário que o israelita acreditasse que aquele meio, naquele momento que Deus providenciou, era suficiente para ele ser aceito por Deus, para ele ter a sua comunhão com Deus. A fé sempre foi um elemento indispensável para sermos aceitos por Deus. Eu me recordo de uma história do Antigo Testamento, lá no início do livro do Gênesis, quando Deus, existia apenas uma família sobre a face da terra: Adão, Eva e os seus 2 filhos, Abel e Caim. E a Bíblia diz para nós que as profissões desses meninos eram diferentes. Abel, era pastor de ovelhas. Caim era lavrador do campo, era um agricultor. E em determinados momentos, pelo que nós entendemos, cada um trazia as suas ofertas para o Senhor. Abel, como sendo ele pastor de ovelhas, ele trouxe o melhor do rebanho. Ele trouxe um carneiro para oferecer um sacrifício a Deus. Caim, como era lavrador do campo, trouxe o quê? Os frutos da terra. E os 2 apresentaram ali, em altar, uma oferta ao Senhor. Só que algo acontece, porque Deus olha para a oferta de Abel e diz que está bem. Deus olha para a oferta de Abel e diz: eu estou aceitando, eu reconheço, eu recebo essa oferta. Ao passo que Deus olha para a oferta de Caim e diz: Caim, eu não me agradei da sua oferta, eu não me agradei disso. E a pergunta, que nós fazemos: por que Deus se agrada da oferta de Abel, ao passo que Deus não se agradou da oferta de Caim? E nós entendemos que, pelo texto lá em Gênesis, que um se achega a Deus com fé, ao passo que o outro se achega a Deus com incredulidade. É isso que o texto vai dizer para nós. E eu gostaria de fazer você pensar nessa noite sobre o que nós vimos aqui no livro de Levítico, e encerrando esse último ponto, começando a nossa conclusão. Sempre precisamos de fé para estarmos aceitos diante de Deus. Ao olharmos para Levítico, como disse, nós nos deparamos com um Deus amoroso, misericordioso, acessível a todo pecador. Desde o começo da humanidade, era necessário fé para se aproximar de Deus.
acreditar que aquilo que Deus havia revelado até o presente momento era suficiente. Ainda nos nossos dias, ainda hoje, a maneira de chegar até Deus continua sendo por um sacrifício. Não mudou. É através de um sacrifício que nós podemos nos apresentar a Deus e estarmos também satisfeitos diante de Deus. No tempo de Levítico, o capítulo 1 vai dizer para nós que esse sacrifício era oferecido pelo pecador. Em nossos dias, no tempo que se chama hoje, esse sacrifício foi oferecido por Cristo, de uma vez por todas. No tempo de Levítico, o ofertante trazia a sua oferta. Nos nossos dias, Jesus Cristo se fez oferta por nós. No tempo de Levítico, o sangue de touro, o sangue de bode, o sangue de ave, Hebreus vai dizer para nós que cobria temporariamente o pecado, não removia, não apagava, não tirava o pecado do israelita. Em nossos dias, a Bíblia diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. O animal a ser sacrificado era levado pelo ofertante. O livro de Isaías vai dizer que Jesus voluntariamente se deu em sacrifício. Cristo foi o verdadeiro tipo do Cordeiro Pascual. João chamou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós podemos ver que Jesus, o Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito, ele foi puro e imaculado. Não tinha manchas, não tinha defeito. O sacrifício que é o próprio Cristo, o Cordeiro de Deus, foi inocente. O sacrifício foi obediente, sem relutância, redentor pelo seu sangue derramado na cruz. E a Bíblia diz que aceito por Jeová, aceito por Deus. Só existe um caminho para Deus. Esse caminho se chama Jesus Cristo, o verdadeiro sacrifício. Se contrito e arrependido estiver o seu coração, desejoso por receber o perdão de Deus, pela fé, você poderá se aproximar de Deus e ser aceito por Ele. Cristo é o sacrifício perfeito e eterno, sendo o caminho que te conduzirá a Deus. Eu gostaria de, antes de terminar, ler 2 versículos de Romanos e de João. Nos diz o seguinte, o versículo de Romanos, capítulo 9, versículo 10. Se com a tua boca confessar que Jesus é Senhor, e em seu coração crer que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. E o versículo de João 14, 6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Eu gostaria que você meditasse no que você ouviu nessa noite. E assim como nos tempos de Moisés, no deserto, Deus estava acessível a cada israelita. Em 2020, mesmo diante dessa pandemia, Deus está acessível a cada ser humano. Porém, o fato de estar Deus acessível a todos não significa que Ele aceita de qualquer forma. Deus estabeleceu os fins, mas Deus também estabeleceu os meios. Quer você estar aceito por Deus e para sempre morar com Ele, tem que ser do jeito dele. O jeito de Deus continua sendo um sacrifício. Não mais de touro, de carneiros, de aves, mas o sacrifício que Jesus ofereceu, suficiente, perfeito, de uma vez por todas. E continua sendo pela fé, pelo arrependimento,
que nós nos aproximemos de Cristo e, aceitos por Deus, podemos ter o perdão dos nossos pecados. Se você fizer isso, conforme os versículos que lemos, se com a tua boca confessar, se em teu coração crer que Jesus ressuscitou dos mortos, esse mesmo Deus diz, será salvo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus te abençoe. Teremos o enorme prazer de repente sentar contigo e te esclarecer mais sobre esse assunto, sobre Jesus, o único caminho que te conduz para o céu. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua semana.